mas, ao mesmo tempo, vão sendo monitorados os indícios de afastamento da nova presidente em relação ao governo anterior, e há sempre uma apreciação ambígua, porque se, por um lado, a continuidade é a mostra da fraqueza política, por outro lado, as indicações de uma possível ruptura também apresentam ameaças, porque elas estariam, então, se separando do fiador dos contatos e dos acordos que garantiriam a sustentação do governo. Esse afastamento vai ser percebido em pequenos gestos, desde o início do governo, com a posição em relação ao governo iraniano, era sempre destacado cada pequena oscilação em relação ao governo anterior, mas, por parte dos meios de comunicação, vai haver principalmente uma ênfase muito forte numa mudança de estilo, que vai ser saudada como amplamente salutar, certo? Então, a Dilma aparece como portadora de uma ética do trabalho impecável, né, contrastada com o que parecia ser, de acordo com esses relatos, a pouca vontade de trabalhar do Lula. Quando a Dilma é criticada, é por seu perfeccionismo, por seu detalhismo, por seu caráter centralizador, que a faria fazer questão de tomar pé de todas as decisões do governo, ao passo que o Lula é sempre retratado como alguém que gostosamente delegava as responsabilidades a terceiros. Destacou-se muito que, nas viagens internacionais, a Dilma reserva os horários livres para visitar museus, e isso é apresentado como um contraste à incultura notória do presidente anterior. A Dilma é considerada discreta, pouco falante. Houve, no começo do governo, muito foco nisso, enquanto que o Lula teria sido um incorrigível falastrão. E daí, quando se faz um acompanhamento e se descobre que, nos primeiros meses de governo, ela pronunciou mais palavras em público do que o Lula, esse dado pode ser desconsiderado, porque eu acredito que a descrição do Lula tem muito... A da Dilma, em comparação ao Lula, tem muito mais a ver com o caráter mais protocolar e comedido das intervenções públicas dela, ao passo que o Lula era conhecido, ou por suas tiradas irrefletidas e metáforas futebolísticas. Em suma, o que eu estou querendo dizer é que o preconceito de classe, que alimentou boa parte da hostilidade contra a figura do Lula, independentemente das políticas que ele seguia, funciona por contraste a favor da Dilma, certo? Então, por parte dos meios de comunicação, por parte dos chamados formadores de opinião, a Dilma aparece como uma evolução em relação à presidência do Lula. Se a gente faz um acompanhamento dos meios de comunicação, nesses 10 meses de governo, isso é muito significativo. Eu vou citar como exemplo mais gritante a revista Veja. A Veja, evidentemente, não serve de parâmetro por causa da sua agressividade exacerbada contra o Lula, mas, e também porque a relação mais amistosa em relação à Dilma tem a ver com a relação da Dilma com a família controladora do Dr. Abril, que vem de anos. Mas o noticiário da Veja mostra com clareza exemplar uma mescla de pau em Lula e no PT e um certo carinho no trato da nova presidente, que marca boa parte da cobertura da imprensa. Então, é assim, por não ser o Lula, que a Dilma tem dado, nesse início de governo, alguns passos para praticamente abolir uma oposição de fato ao governo. Quer dizer, não quer dizer que ela não enfrente oposição, certo? E enfrenta oposição, a agenda do governo enfrenta oposição em questões pontuais importantes, muitas vezes. Mas, se a gente olhar o espectro partidário no Brasil hoje, a esquerda do governo não há nada, praticamente, certo? O PSOL nunca conseguiu passar de uma posição irrelevante, seja no parlamento, seja na sociedade. Parece condenado a ser um projeto fracassado de novo PT. E à direita, o PFL,
democratas. Parece agonizar em praça pública e só nos resta dizer que já vai tarde. O partido do Kassab apresenta uma tábua de salvação para os adesistas de última hora, que faz o que a gente tenha hoje no Brasil, não apenas Sarney, e Collor e Maluf, mas também hoje Jorge Bornhausen começando a engrossar as fileiras da sustentação do governo do PT. Então, o PSDB, paralisado por suas disputas internas, parecendo incapaz de se colocar como alternativa de poder, incapaz de dar um passo além de seu conservadorismo envergonhado. Os meios de comunicação, que foram agente importante de oposição ao governo Lula durante os 8 anos dos 2 mandatos, adotam hoje claramente uma posição de mais cenoura do que chicote, quer dizer, mais incentivos para a adoção das políticas que consideram corretas, com cobertura amplamente favorável, do que com postura de oposição, como em relação ao governo anterior. Também, sempre nessa toada assim, de uma generalização um tanto brutal, mas o capital não tem motivos para se dispor com um governo que, tal como o governo anterior, não mostra disposição para enfrentar os seus interesses e, além disso, contribui para a manutenção de uma paz social, certo? E os movimentos sociais, em parte, são cooptados, em parte, permanecem ainda zonzos com a sua orfandade em relação ao próprio PT. Eu não estou querendo dizer que não haja mais disputa em relação ao governo, não é próprio da política essa ausência de conflito, de disputa, mas é que a disputa mais significativa hoje, sem dúvida nenhuma, se dá dentro do amplo arco que sustenta esse próprio governo, do que entre esse arco e o lado de fora. Bom, o principal contraste na postura da Dilma como presidente em relação ao Lula, e sempre saudado como positivo, está na reação aos sucessivos escândalos de corrupção e de abuso de poder que marcam o governo. Certamente, de forma involuntária, o governo Dilma construiu como sua marca distintiva em relação ao governo Lula a imagem de combate à corrupção em contraposição ao que é construído, então, como a tolerância do governo anterior em relação a essa mesma corrupção. Quer dizer, talvez a postura de combate seja excessiva, porque projeta uma imagem mais proativa, por assim dizer. Mas, pelo menos, a faxina da Dilma corresponderia a uma intolerância à corrupção denunciada. E vão caindo, então, as vítimas dessa faxina, do Antônio Palocci até, me adiantando um pouco aos fatos, Orlando Silva, certo? E todos os que caem são homens do Lula no governo Dilma. Essa diferença vai ser amplamente explorada na cobertura da Dilma, dentro dessa mesma lógica de introduzir uma cunha entre os dois governos e projetando que seria positivo, mas também explorada pelo próprio governo como forma de projetar essa imagem mais favorável junto a determinados setores tidos como formadores de opinião, ao mesmo tempo em que não afeta em nada a manutenção das bases eleitorais herdadas do próprio Lula. E o que está no coração dessa faxina é claramente a ideia de que a gente pode combinar um governo limpo com uma política suja, certo? A gente afasta a corrupção do Poder Executivo Federal, a gente pune os corruptos, a gente não permite essas práticas, mas, ao mesmo tempo, a governabilidade depende do apoio dos partidos, que depende das concessões aos congressistas, que depende do loteamento de cargos no governo, e com essa lógica nós não podemos romper, porque nós estaríamos colocando em risco a própria possibilidade da continuidade do governo. Então, nós temos isso... E essa lógica, ela de fato impera, porque a partir do momento
em que os grupos e movimentos dentro da sociedade que poderiam sustentar uma opção política diferente foram deliberadamente escanteados e desmobilizados, de fato nós estamos prisioneiros, e é isso que eu falo da conversão à lógica da política tradicional, que tem a ver com a necessidade de reduzir o potencial de tensão com os grupos dominantes. Então, é nesse sentido que eu julgo que se pode falar do lulismo da Dilma, quer dizer, a continuidade dessa forma. Existe uma inegável sensibilidade social, existe uma inegável preocupação com as parcelas mais vulneráveis da população, que é o que marca a diferença em relação aos anos de governo do PSDB, certo? Com o desprezo olímpico pelos inempregáveis e uma política regressiva muito claramente. Mas essa sensibilidade ela vai se traduzir em políticas de integração e de inclusão muito mais do que em políticas de transformação, certo? Há uma preocupação bem definida em evitar o enfrentamento com os interesses dominantes. Então, nós temos uma conjuntura econômica que se mostra relativamente favorável, que nos permite essas políticas de inclusão, inclusive porque nós partimos de patamares tão baixos, tão absurdamente baixos, que a elevação desses patamares custa relativamente pouco. Quer dizer, nós temos uma política que aparentemente todos ganham, porque o capital não precisa sequer mexer nos seus lucros para pagar a conta da paz social que se gera. Tá? E nisso tudo, então, se aceitam os limites dessa política concorrencial como um jogo para poucos, cujas regras já estão dadas. Então, o PT abandonou, ao longo da sua trajetória, a pretensão de representar novas vozes e novas experiências na política brasileira, de encarnar novos modos de fazer política também. Eu lembro de um artigo, no começo dos anos 80, do Akira Osakabe, em que ele dizia que o Lula era a palavra imperfeita na política brasileira. E ela era imperfeita não só porque ela transportava para a arena política, de uma forma inédita no Brasil, a prosódia e a sintaxe das classes populares, que, em geral, estão fora dos espaços do discurso político, mas era imperfeita também porque não se prendia a modelos acabados, a fórmulas prontas, quer das esquerdas tradicionais, quer das elites dominantes. O discurso que o PT e o Lula inicialmente buscavam apresentar, ele se alimentava, ou pelo menos tinha a pretensão de se alimentar da experiência vivida dos trabalhadores, dos embates cotidianos dos movimentos sociais, com um projeto que se faria, então, nesse processo. A partir de uma série de experiências que não cabe aqui esmiuçar, mas Lula e o PT vão deliberadamente procurar se aproximar da palavra perfeita, que é a palavra do jogo político tradicional, a palavra das elites, e esse processo vai levá-los à vitória eleitoral de 2002. Só que o problema é que essa palavra perfeita, que é o discurso dos políticos moderados, dos economistas sérios, os comerciais de TV impecáveis feitos pelos marqueteiros profissionais, as propostas de governo maduras e aí por diante, ela é em si mesma uma ferramenta para a exclusão. Ela vai deslegitimar outras formas de sensibilidade, de experiência, de visão do mundo e da política de todos aqueles que não têm acesso a esse espaço de construção desse discurso sério e moderado, quer dizer, a experiência daqueles que estão sempre à margem do poder e que vem a sociedade de baixo para cima. Então, é nisso tudo que o governo da Dilma, a meu ver, permanece lulista, a despeito das mudanças de estilo, a despeito até mesmo de mudanças de prioridade, de abordagens diferenciadas em aspectos da política econômica. E é um lulismo que
Além de tudo, traz a vantagem de não exigir que se engula nenhum sapo barbudo para aceitá-lo. É um lulismo frogless, vamos dizer assim. Certo? A Dilma, evidentemente, ela não tem origem nas elites, mas ela não as assusta pela sua própria presença, da mesma forma como Lula, pelo simples fato de ser Lula, fazia. E se o Lula explorava o diferencial ambíguo da sua origem operária, a Dilma tem, então, o seu diferencial na característica de ser mulher, certo? A primeira mulher presidente ou presidenta, né, como ela faz questão de dizer, e ela acabou explorando bem essa característica, quer dizer, algo que, enfim, aparecia como um anátema em determinado momento, mas vai ser incorporado na construção da imagem pública dela e do seu governo. No entanto, e esse é um segundo ponto que eu quero brevemente, antes de encerrar, colocar, ainda não se pode ver qual é o efeito que o governo Dilma tem no avanço da condição das mulheres no Brasil, para além, é claro, do efeito simbólico que é importante da sua presença como presidente. Houve uma busca deliberada por colocar mais mulheres no primeiro escalão, que foi apenas parcialmente exitosa, em grande medida por conta da resistência dos partidos, que não queriam cotas para mulheres nos seus lotes de governo, mas se a gente for olhar para o segundo escalão do governo para baixo, nós temos uma proporção relativa pequena, mas menor de mulheres nesses cargos do que no final do governo Lula, por exemplo. Tá? Não existe nenhum indício, por outro lado, de que as políticas para as mulheres recebam no governo Dilma um grau de prioridade maior do que recebiam no governo Lula. Pelo contrário, o governo da Dilma já mostrou que comunga plenamente da visão convencional de que as questões das políticas para mulheres são assuntos menores da agenda pública, até mesmo sacrificáveis em nome de outros mais importantes. A posição relativa ao direito ao aborto durante a campanha eleitoral deixou isso bem claro, certo? Quer dizer, todo mundo lembra, mas a partir da ofensiva do conservadorismo cristão, a candidata sacrificou uma posição favorável. Não vou dizer que sacrificou sem titubear, porque seria injusto, mas com relativamente pouca hesitação, certo? Ela colocou uma posição relativa ao direito ao aborto na fogueira, a fim de garantir vantagens eleitorais, no realismo, quer dizer, que indica a relevância dessa temática. Já no governo nós temos um episódio correlato que reforça essa compreensão da hierarquia das prioridades, que foi o caso da campanha anti-homofobia nas escolas, que foi deixada de lado como concessão aos grupos mais atrasados do Congresso Nacional, com parte das tentativas de salvar a pele do então ministro Antônio Palocci das denúncias. No entanto, isso é o ponto que eu queria colocar, tanto num caso quanto no outro, estão em jogo questões centrais relativas à igualdade entre os cidadãos, relativas à possibilidade de exercício de direitos de cidadania, relativas à laicidade do Estado, a separação entre igreja e Estado, que é uma pré-condição para a democracia. Então, são questões que deveriam ser entendidas como sendo muito mais centrais, mas a escala convencional de prioridades da agenda política coloca em segundo plano, e o governo Dilma não parece ter dado nenhum passo para modificar isso. Se a gente pensar na Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, ela seguramente está pior com Dilma do que estava com Lula. Ela continua sem visibilidade política, ela continua sem verba, mas, enquanto que no governo Lula, por motivos que eu não saberia explicar, mas ela passou relativamente incólume pelo loteamento partidário e se tornou, dentro do governo, um espaço de interlocução com o movimento feminista. No governo Dilma, ela se tornou uma
parte dessa distribuição entre partidos e correntes do PT e tem estado, nesses 10 meses, paralisado por esse processo interno. Em suma, e encerrando, eu vejo, então, nos 10 meses desse governo Dilma, essa continuidade muito forte, como opção, que é uma opção, então, deliberada, a meu ver, do PT como organização política e como projeto de poder, e um exercício que busca se fazer com graus elevados de competência na implementação de um projeto político que tem um evidente caráter inclusivo, mas que também tem uma faceta muito forte de acomodação com a estrutura existente. Obrigado. Eu agradeço, então, ao Luiz Felipe Miguel e passo a palavra ao Renato Lessa. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a Flávia pelo convite e falar da minha satisfação de estar nessa mesa com a Lena, com o Luiz Felipe, e retomar uma tradição da Ampox, que é fazer debates sobre conjuntura, sobre, enfim, o momento político e conjuntural que o país atravessa. Já é uma tradição da Ampox e é uma honra estar participando desse tipo de atividade. Convite simpaticíssimo que a Flávia me fez, ele imediatamente gerou uma aceitação totalmente irreflexiva e irresponsável, e pelo fato de ter gerado aceitação, portanto, ter ganho objetividade, obrigou-me a alguma reflexividade. Fui obrigado a pensar sobre o ato irreflexivo da aceitação. E me encontrei diante das minhas dificuldades. Trata-se de um tema da conjuntura, independente da conjuntura, do momento, representa desafios intelectuais enormes. Quer dizer, eu estou aqui morrendo de inveja da Lena e do Luiz Felipe, tendo escutado o quadro que eles apresentaram, e eu sempre me deparo com esse desafio de uma maneira tal que as dificuldades aparecem em primeiro lugar. Isso porque eu acho que um debate sobre conjuntura, nesse nosso contexto, que é um contexto de intelectuais, de profissionais das ciências sociais, é um debate sobre conjuntura e também sobre o que fazemos quando fazemos análise de conjuntura. Quer dizer, acho que há duas dimensões que estão obrigatoriamente associadas nesse exercício. Quer dizer, o que podemos dizer a respeito dos fragmentos que se apresentam na nossa experiência política ordinária e o que estamos a fazer quando analisamos esses fragmentos. E é um pouco em função dessa dupla inscrição do debate, quer dizer, a conjuntura propriamente dita e um certo exercício intelectual de se falar de conjuntura como uma dimensão nobre do exercício da teoria política sobre o mundo da experiência política, eu queria, na verdade, circunscrever a minha intervenção aludindo a duas ordens de problemas que decorrem dessa sensação minha inicial de dificuldade. A primeira ordem tem a ver com o seguinte, tem a ver com modos de abordar o tema da conjuntura. Eu vou falar disso muito rápido, para poder usar melhor o tempo para o segundo ponto, que eu acho que tem mais rendimento. Mas não poderia deixar de mencionar esse primeiro ponto, quer dizer, os nossos modos usuais de abordar o tema da conjuntura, que, sobretudo, dentro de protocolos que a ciência política adotou nos últimos tempos, tem, na verdade, sido marcado por uma concentração muito grande no instante, no imediato, uma certa atração pela sincronia. Quer dizer, conjuntura, ela, na verdade, ela de modo invariável, ela evoca uma porção de tempo curto, trata-se de curtíssimo tempo, o tempo dos acontecimentos imediatos, ao mesmo tempo um tempo que se dá a ver nas suas próprias características, ele não exige muita escavação no sentido do que se passa em outras dimensões da vida social. Então, o primeiro desconforto é esse, com relação a a adoção de uma perspectiva sincrônica, como se o tempo não fosse uma variável fundamental na explicação dos processos políticos. E quando eu falo em tempo, falo do longo prazo, falo do médio prazo. Quer dizer, o longo prazo não comparece, quer dizer, em algum momento há uma jurisdição exercida por alguém que determina o seguinte, daqui para cá temos o curto prazo, daqui para lá há o longo prazo. E quando falamos do instante, o que se coloca para lá, quer dizer, para além,
no curto, quer dizer, do longo e no médio prazo, não é convocado, não é incorporado como significativo para os nossos juízos sobre o tempo imediato. O segundo problema, eu estou enunciando só os rótulos, depois eu trato desses problemas com mais profundidade. O segundo problema tem a ver com uma sensação, e espero que vocês não tomem isso como uma autodeclaração de insanidade,